irmãos, é um prazer enorme estar com vocês em mais um episódio do nosso Pode Crer, o nosso podcast aqui da Primeira Igreja Batista de Itaperuna, que vai ao ar sempre às terças e aos sábados, às 18 horas, mais conhecida como 6 horas da noite. Eu peço a você, por gentileza, curta, compartilhe, para que a gente possa alcançar mais pessoas. No programa de hoje, Valentina e eu vamos falar sobre perguntas bíblicas, não é mesmo, Val? Isso. Dê a sua saudação inicial para os irmãos. Oi, pessoal que está assistindo Pode Crer, como todo mundo já sabe, eu sou a Valentina, faço parte principalmente do Ministério de Música da igreja e, como sempre, já estou aqui, já tem alguns episódios, né, pastor? Vou estar apresentando novamente hoje mais um episódio para vocês. Obrigado, Val, pela sua presença, que Deus te abençoe. Hoje é terça-feira, é dia de PGM, não deixe de participar. O PGM é o encontro de grupo de pessoas para que Cristo edifique através das casas. Amanhã, quarta-feira, dia de reunião na igreja, da família, oração com as mensageiras, embaixadores do Rei, Unijovem, intercessão, escola de líderes e também o discipulado, tá bom? Então você é nosso convidado para estar aqui na PIB no culto de toda quarta, a partir das 7h30 da noite. E nesse domingo, Val, nós teremos um dia muito especial aqui na PIB. Você está ciente? Tô. Olha só, dia 7 de setembro, né? É o dia da independência e nós teremos o desfile cívico a partir das 8 horas na nossa avenida. Por causa disso, nós não teremos a IBD, mas nós teremos um culto especial, um culto cívico e abertura da campanha de missões nacionais às 7 horas da manhã. Não é 7 horas da madrugada, não. É 7 horas da manhã. Você vem? Venho. Você vem, Letícia? Que bom, Deus abençoe. Nós estaremos recebendo as autoridades e, como a Bíblia diz, intercedendo por suas vidas para que o povo tenha uma vida de paz. À noite, 7h30, nós teremos um musical infantil. As crianças da musicalização vão cantar a nossa história, aqueles cânticos e corinhos, hinos antigos. Tá lindo, não tá, Val? Tá muito linda a preparação, as crianças estão se empenhando muito em ensaiar as músicas, tá ficando muito legal, gente. Domingo, 7h30 da noite, o nosso musical. Ore para que dê tudo certo e seja bênção. Divulgue, compartilhe, fale para a sua família, para o seu grupo. Mobilize, convide pessoas e não deixe de estar conosco no próximo domingo, tanto às 7 horas da manhã como às 19h30. Tá bom? Valentina, você pode orar para a gente começar o nosso programa? Claro. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia, obrigado por cada um que está aqui, que irá receber essas perguntas que às vezes possam estar guardadas no coração, que essas perguntas sejam úteis para as pessoas que vão estar assistindo esse programa. Senhor, abençoe as atividades da igreja e é isso, em nome de Jesus, amém. Amém, é isso, Val. Vamos lá então? Vamos. São quantas perguntas hoje? 7? Sim. 7 que é para dar sorte, né? É. Vamos por ordem, pela primeira então. Claro. Primeira pergunta bíblica. Adão e Eva morreram de quê? Adão e Eva morreram de quê? Adão e Eva, eles morreram a princípio como consequência do pecado. Isso quer dizer que se eles não tivessem pecado, eles não morreriam? Exatamente. Provavelmente, se eles não tivessem pecado, eles seriam arrebatados, trasladados. Eles não passariam pela morte. A Bíblia não diz exatamente qual foi a natureza da sua morte. Pesquisas apontam que, pelo fato de não haver uma menção exata, eles teriam morrido de velhice, né? Ou seja, de idade bem avançada. Mas existem questionamentos. O questionamento é: não existe vida sem morte. Uma planta, para nascer, a semente tem que morrer, né? Existem animais que são predadores, carnívoros, e eles precisam matar uns aos outros para sobreviver. Embora haja essa controvérsia, nós cremos, e o credo apostólico diz isso, que o homem não foi criado para morrer, o homem foi criado para ser eterno, e que ele jamais morreria se não
tivesse pecado. Como diz a Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Ou seja, a gente trabalha a vida, o mês inteiro, no final recebemos o salário, a recompensa. Nós pecamos a vida inteira, no final recebemos o salário, a recompensa. O salário do pecado é a morte. Mas, ou seja, contrapondo a isso, o dom, o presente gratuito que Deus dá é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus, ele reconciliou a natureza com Deus. Jesus, ele reabilitou, né? É por isso que nós temos a vida eterna somente em Cristo. Você tem? Tenho. Graças a Deus. Deus te abençoe, querido. Próxima pergunta. Por que o diabo não matou a mulher de Jó? Jó é uma personagem que foi tentado, né, pelo diabo de várias formas. E o diabo, para tentar envergonhar o nome de Deus, ele pediu liberdade para fazer o que quisesse. Deus concedeu liberdade ao diabo para mover na vida de Jó, para que ele blasfemasse. Só que Jó não blasfemou. Jó, ele se manteve fiel o tempo todo. Ele perdeu o dinheiro, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, e ele poderia ter perdido a mulher sim. O diabo recebeu autorização para mexer com a mulher de Jó, mas o diabo não fez isso. Sabe por quê? Porque ele usou a mulher de Jó como uma ferramenta para tentar Jó, para que ele talvez blasfemasse. Então ele deixou a mulher ali para servir como uma pedra de tropeço. Mas graças a Deus e à fidelidade de Jó, isso não foi suficiente. Jó, ele se manteve firme, fiel, e ele não blasfemou. Ele deixou uma palavra, Valentina, de muita esperança para nós, mesmo que vivamos momentos difíceis, como Jó viveu, né, de perder os filhos, perder a saúde, perder o dinheiro. Ele, no capítulo 19, versículo 25, diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, né? É uma mensagem profética que se cumpre em Jesus. Jesus é o Redentor que vive e que há de nos redimir, né? Então Jó nos dá uma grande lição de paciência. É isso que a própria Bíblia descreve na carta de Tiago. Ouvistes a fé e a paciência de Jó? Então Jó nos ensina a termos paciência nas adversidades. Próxima pergunta, vamos lá. Hoje está quente o negócio, hein? Quem veio primeiro, Isaías ou Jeremias? Dois profetas maiores. Sabe por que eles são chamados profetas maiores? Não. Porque eles escreveram um volume grande. Isaías tem 66 capítulos, Jeremias tem 52 capítulos, mais o livro de Lamentações, que são 5. Eles são profetas maiores. Isaías veio primeiro. Isaías profetizou no século 8º a.C. Isaías profetizou a queda de Israel enquanto reino do norte, cuja capital política e religiosa era Samaria. Jeremias pregou 100 anos depois, ou seja, no século 7º. Jeremias pregou para o povo do reino do sul e a queda diante da Babilônia, né? São mensagens muito parecidas que falam sobre o juízo de Deus em relação ao pecado, mas a graça do Todo-Poderoso também em resgatar, em restaurar o seu povo. Tá bom? São dois livros belíssimos. Qual é o mais bonito? Qual é o mais impactante? Eu acho que eles são bem parecidos. Na verdade, entre Isaías e Jeremias, eu fico com Ezequiel. Adoro o livro de Ezequiel, né? Imagens, símbolos, visões, é também um livro fantástico. De outro profeta que é considerado o profeta maior, só que Ezequiel, ele entrou no cativeiro, então ele olha para a situação como quem está do lado de dentro, né? Os profetas são mensagens muito proveitosas. Com certeza. Jesus foi ao inferno? A ida de Jesus ao inferno, se você for fazer uma pesquisa na internet, vai dizer que é um credo apostólico.
O que quer dizer credo apostólico? É uma mensagem que contém o Novo Testamento. A ida de Jesus ao inferno é mais uma teoria do que um fato, claro, biblicamente. Onde estão as passagens que se referem a essa possível ida? Efésios, capítulo 4, versículo 8, e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Na minha opinião, Jesus não foi ao inferno. Primeiro, filosoficamente, não há nenhuma necessidade de Jesus ter ido ao inferno. Algumas pessoas dizem que ele foi tomar a chave da morte da mão do diabo. Jesus nunca precisou tomar a chave do inferno e da morte da mão do diabo, porque essa chave nunca esteve nas mãos dele. É por isso que, ironicamente, nós dizemos que Satanás, ele não tem nada, absolutamente nada. Nem a chave da casa dele ele tem, pertence a Jesus. Jesus é soberano. O que essas passagens, então, querem dizer, em Efésios capítulo 4, é que quando Jesus veio ao mundo como um ser humano, ele se rebaixou, ele se humilhou, ele esvaziou-se da sua glória e da sua eminência de Deus e se tornou um ser humano. Então, quando Efésios 4:8 diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, as partes mais baixas, irmãos, é justamente a terra, é o seu estado de ser humano, que teologicamente é chamado de estado de humilhação, né? Ele, sendo Deus, se humilhou e se tornou um ser humano. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, é uma mensagem um pouco mais complexa. Por quê? 1 Pedro 3 fala da pregação de Noé na época do dilúvio. O que Pedro está querendo dizer é o seguinte: enquanto Noé pregava, o Espírito de Jesus pregava, e as regiões baixas, né, que se refere, e as pessoas que viviam em prisão, que 1 Pedro 3,18 diz, são as pessoas que se perderam na época de Noé. Os espíritos em prisão de 1 Pedro 3,18 são essas pessoas, e não as pessoas que estariam no inferno. Então, enquanto Noé pregava, Jesus pregava, nos ensinando que, no Antigo Testamento, quando um profeta anunciava a palavra de Deus, era Jesus que estava anunciando. O mesmo acontece conosco hoje. Quando alguém está pregando a palavra de Deus, é como se Jesus estivesse pregando a palavra de Deus. A palavra em 1 Pedro 3,18, no original idioma grego, é proclamação, não é evangelização. Então Jesus, ele não veio para evangelizar, ele veio para proclamar, e foi isso que aconteceu, né? Essa é a maneira mais correta de interpretar essas passagens. Jesus foi ao inferno? Na minha opinião, não. E a interpretação desses versículos, na verdade, querem dizer isso. O que você acha? Eu acho que não, e também, como você falou, não teria motivo para poder ir lá. Então, tipo assim, como qualquer um pode ter a sua opinião, mas na minha, ele não foi lá e não tem motivo sequer para poder ter ido, né? Isso que você disse é importante. Cada um pode ter a sua opinião, ou seja, esse é um ponto que cabe discussão. Esse é um ponto que a gente não precisa fechar a questão, né? Alguns vão talvez dizer, no céu a gente vai saber. Sim, se alguém tiver a curiosidade de saber isso, mas de fato não vai fazer diferença nenhuma, né? Exatamente. Tem tanta coisa para a gente fazer no céu, né? Vai ficar perguntando, fazendo pergunta para sério? Jesus. Enfim. A próxima pergunta é: o dízimo é bíblico?
Então, Val, essa é a pergunta dos milhões, né? É a pergunta que não quer calar. O dízimo é bíblico. Geralmente, essa pergunta, ela vem de pessoas que não querem contribuir, né, com a igreja. Contribuição é o nome que se dá a qualquer oferta que é entregue à igreja. Se você me perguntar assim, dízimo é bíblico? Sim, ele é bíblico. O que é uma coisa bíblica? É um ensinamento que está dentro da Bíblia de capa a capa, no seu contexto geral, né? Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte: o dízimo é uma coisa obrigatória? Aí, nesse caso, eu penso que não. Eu penso que nós não devemos fazer nada para Deus de forma obrigatória. A Bíblia diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? O famoso texto de Malaquias 3:10. Naquela época não havia dinheiro, então o que as pessoas faziam era trazer a sua colheita, ou seus animais, e a 10ª parte era oferecida. A ideia da 10ª parte é uma ideia muito boa. Por quê? Porque tanto o rico como o pobre, eles vão dar a mesma quantidade. Um vai dar 10% e o outro vai dar 10%. Em relação ao reino, à igreja, eles estarão dando a mesma porcentagem, né? No Novo Testamento, Jesus falou sobre o dízimo. Provavelmente, se Jesus não tivesse entregado o dízimo, ele seria condenado pelos fariseus. Ele disse, porém, o seguinte: nós não devemos usar os nossos ritos religiosos para tentar convencer Deus de alguma coisa, para fazer uma barganha com Deus. Isso é pecado. Nós não podemos usar os nossos ritos religiosos para convencer a nós mesmos ou as outras pessoas de que nós somos pessoas boas. Ou seja, a gente não pode usar o dízimo para barganhar com Deus. Eu sou dizimista, Deus vai me abençoar. Não é por aí. Eu sou dizimista, as pessoas vão me ver como uma pessoa boa e eu vou ter que minha voz ser ouvida na igreja. Também não é por aí. Então, o dízimo não muda o nosso relacionamento com Deus, não muda o nosso relacionamento com as pessoas, pelo menos não deveria ser usado para isso, né? Mas o que diz o Novo Testamento? O Novo Testamento diz o seguinte: Deus ama ao que dá com alegria. Então, se nós vamos contribuir com o nosso dízimo, precisamos fazer isso com alegria, porque Deus não quer oferta. Você já ouviu dizer que Deus é o dono do ouro e da prata? Pois é, Ele é o dono do ouro e da prata, né? Então, se Ele quiser, Ele move e pronto, Ele faz, porque Ele é Deus. Ele quer o nosso coração, Ele olha o nosso coração, né? Então, nós devemos fazer isso com alegria. No Novo Testamento, existem dois ensinamentos muito importantes. Primeiro é o dom da oferta e o segundo é a razão da nossa prosperidade. Primeiro, o dom da oferta, o que é? Algumas pessoas, acredita você, que elas querem ganhar mais só para poder ajudar mais? Elas querem ganhar mais só para poder contribuir mais. São pessoas que Deus vocacionou com o dom para contribuir mais. Outras pessoas, Deus abençoou com prosperidade. E 2 Coríntios capítulo 9, versículo 14, diz que a razão da nossa prosperidade, a natureza da nossa prosperidade é para que possamos ajudar as pessoas. Então, se alguém é rico, né, esse alguém deve usar a sua riqueza não simplesmente para o seu conforto pessoal e da sua família, mas para olhar para o necessitado, para abençoar as pessoas. Eu creio que o dinheiro todo nosso pertence a Deus, 100%, que nós devemos contribuir com a igreja, mas nós também podemos e devemos ajudar a pessoa que pede ajuda no semáforo, o vizinho que precisa de ajuda, né? Nós temos várias formas de fazer isso. Então, é recomendável que a gente seja contribuinte
e sinta prazer em fazer isso. E para mim também, o melhor dízimo que alguém pode receber, que alguém pode dar, é aquele que dá de todo o coração. Pode ser um valor baixo, mas se você deu de coração, sem aquela obrigação de você ter dado, também eu acho muito importante. E sempre vai ser um dos melhores, né? E Jesus falou sobre isso, da viúva que deu uma moedinha. E a moedinha foi mais importante no reino de Deus do que os ricos que davam suas fortunas, é claro, né, para aparecer. Isso. O crente perde a salvação? Esse é um ponto que tem muita divergência em relação às denominações. A denominação batista acredita que a salvação ela é uma garantia de Cristo. Eu não me lembro se foi o Billy Graham, parece que foi o Billy Graham quem disse o seguinte: o crente perde a salvação? Ele respondeu o seguinte: depende de quem te salvou. Se Cristo te salvou, você não perde. Mas se você acredita que foi outra pessoa que te salvou, o líder religioso, você mesmo, a sua boa obra, talvez você perca essa salvação. A salvação é pela graça de Deus. Ninguém perde a salvação. Nós recebemos, irmãos, a graça de Deus pela fé. Ninguém perde a salvação. Sabe por quê? Porque se alguém perdesse a salvação, perderia por uma coisa que fez ou que deixou de fazer. Ou seja, se ela perdeu a sua salvação pelo que fez ou pelo que deixou de fazer, quer dizer que ela ganhou pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Pelas obras, pela caridade e pela religiosidade. Caridade é bom? É, mas não salva. Religiosidade, mesmo sendo a religião evangélica cristã, é bom? É, mas não salva. O que salva é somente Cristo. Em Hebreus, que eu acredito que seja o texto onde a maior discussão fale sobre o assunto, diz o seguinte: aqueles que provaram o dom celestial não podem experimentá-lo novamente. O que Hebreus está querendo dizer é o seguinte: naquela comunidade havia um movimento de pessoas abandonando a graça para voltar aos rudimentos da lei do Antigo Testamento. O autor aos Hebreus então dizendo o seguinte: olha, vocês não podem fazer isso, vocês não podem voltar atrás e se converter novamente e buscar novamente. Infelizmente, Val, a tendência do ser humano de querer um sacrifício para agradar a Deus, de achar que precisa se sacrificar para agradar a Deus, ao invés de simplesmente crer e viver pela fé, né? E infelizmente muitas religiões, muitas igrejas e muitos pastores e líderes religiosos utilizam o medo da pessoa perder a salvação, utilizam o medo de outras coisas para manter as pessoas debaixo da sua rédea, né? Só que acontece o seguinte: além disso não ser bíblico, isso é explícito biblicamente, isso gera um efeito colateral muito danoso, porque quando uma pessoa cresce no ambiente onde ela é controlada pelo medo, ela aprende ou desenvolve uma reação de defesa, ela aprende a se defender. Mas quando ela entende o amor de Deus, que ela recebeu a graça, a salvação pela fé, ela conhece o Deus de amor e experimenta a verdadeira liberdade. O que isso quer dizer? Se nós controlamos a igreja pelo medo de perder a salvação, as pessoas nunca vão aprender a amar, elas vão aprender a se defender. Mas quando elas entenderem que a salvação é pela graça, uma vez por todas, pela fé em Jesus Cristo, elas vão conhecer e entender que realmente elas nunca merecem e nunca merecerão a salvação. E elas serão eternamente gratas a Deus por isso e aprenderão a amar. Deus não escreve o nosso nome no livro da Bíblia, na vida, e depois apaga.
Deus não tem um toque mágico, um corretivo para fazer borracha. isso. Uma borracha. Né? Talvez alguém iria dizer o seguinte: mas se a gente falar isso, pastor, que as pessoas não vão perder a salvação, elas vão sair da igreja, vão parar de contribuir, vão parar de trabalhar. Que façam. Se as pessoas estão servindo a Deus com interesses errados, na verdade, ela nunca foi salva, ela nunca foi convertida. O espírito cristão é um espírito de gratidão e de amor, uma dívida impagável que nós temos com Deus, né? Sim. Última pergunta para a gente terminar, a 7ª. Graças a Deus, eu estou cansado hoje. Existem pessoas salvas fora da igreja? Pois é, Val, pois é. Você acredita que na Idade Média, o período que a Igreja Católica, o catolicismo dominou o mundo inteiro, havia uma frase que dizia o seguinte: não existe salvação fora da Igreja Católica. O que você acha disso? O meu conhecimento, eu acho que fora da Igreja Católica tem salvação, que no caso é Jesus a salvação. Exatamente, Val. E o que está acontecendo? Essa frase está errada. Existe salvação fora da Igreja Católica. O que está acontecendo é o seguinte: as igrejas evangélicas estão seguindo o mesmo caminho que o catolicismo fez no passado, dizendo o seguinte: você só vai ter salvação se você for membro da minha igreja. Igreja salva? Igreja não salva, nunca salvou, nunca salvará. A salvação está em Jesus Cristo. Mas aí alguém vai dizer: mas a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, em capítulo 5, que o Espírito Santo acrescenta à igreja aqueles que vão sendo salvos. Sim, o Espírito Santo acrescenta à igreja aqueles que vão sendo salvos. Mas a igreja espiritual, a igreja universal, não a igreja que possui rótulo denominacional, não uma igreja que tem uma inscrição de CNPJ institucional, ou uma igreja que tem um rol de membros no papel. A igreja de Jesus Cristo é muito mais do que isso, né? Exemplo, o ladrão da cruz. Foi salvo? Foi. Jesus disse para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas ele não foi membro de uma igreja, não foi batizado. Então, dízimo não salva, batismo não salva, igreja não salva. O que salva é o quê? É a fé. A reforma protestante deixou isso muito claro: somente a fé. E nós podemos crer pela graça de Deus e receber a salvação. Pastor, mas as pessoas vão sair da igreja se souberem disso. É claro que não, muito pelo contrário. As pessoas elas vão entender que estão na igreja pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E tudo que elas fazem na igreja é um louvor, uma oferta de gratidão a Cristo, nosso Salvador, Mestre e Senhor, que já fez tudo por nossa vida. Ou seja, tudo que a gente faz para Deus não é para ganhar nada, é porque nós já ganhamos, já fomos abençoados, já recebemos a salvação. Agora é só sermos gratos a Ele eternamente. Eu gosto muito da palavra de Paulo, e agora eu vou encerrar, quando ele diz o seguinte: eu estou constrangido. Ou seja, o amor de Cristo nos constrange tanto que a gente não consegue fazer outra coisa senão servi-lo, né? E que Deus nos abençoe para que esse serviço seja com alegria. Amém? Amém. Queridos, a gente vai encerrar o programa de hoje. Mais uma vez eu te peço para você curtir, compartilhar, para que possamos alcançar mais irmãos. Hoje, terça-feira, é dia de PGM, amanhã, quarta-feira, é dia de culto. Esteja conosco, temos reuniões para as mensageiras do Rei, para os embaixadores do Rei, a reunião da intercessão, a Unijovem, o estudo do discipulado e também a escola de líderes, tá bom? Domingo, 7 da manhã, o culto cívico, abertura da campanha de missões nacionais, Minha Pátria para Cristo, e à noite, às 19h30, o musical As Crianças Cantando a Nossa História. Val, sua saudação final, e mais uma vez, você pode orar para abençoar? Claro.
Não deixem também de seguir a igreja nas redes sociais. Tem feito muitos posts legais. A Letícia tem feito muitos posts legais, entre outras coisas. Todos os dias tem novidades sobre os eventos da igreja. Então vai lá, abre os stories, vê se tem stories novos, curte, comenta, compartilha, republica, agora que tem essa nova função no Instagram, né? De republicar. E não deixe de estar acompanhando todos os eventos da igreja, né? Amém. Vou orar então. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais um dia, obrigado por tudo, que o Senhor continue abençoando, que essa mensagem tenha sido importante para aquele que está assistindo. E é isso, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Não deixe de mandar para a gente a sua pergunta, tá bom? A gente quer atender a sua dúvida. Deus abençoe. Até sábado, às 18 horas, com o irmão Vicente, recebendo convidados para entrevista aqui do nosso Pode Crer. Que Deus te abençoe.